mais populares no Brasil. No esporte, o Corinthians finalizou a sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O São Paulo realizou hoje a última atividade de preparação para o confronto contra o Flamengo, marcado para amanhã na Vila Belmiro. O treino contou com a presença da imprensa, que pôde acompanhar um pouco das novidades que Hernan Crespo terá à disposição. A recepção calorosa ao atrasado Cédric Soares já deu uma amostra de como anda o clima no São Paulo. A vitória diante do Vasco no domingo deixou o ambiente leve no clube, apesar do presidente Júlio Casares um pouco mais tenso ao telefone. Foram apenas 30 minutos de atividade liberados para a imprensa no treino de hoje, mas o que a gente pôde ver, além da resenha no bobinho e da presença do Cédric no campo, recuperado de uma fratura no pé, foi a movimentação do atacante Jonathan Caleri. O argentino continua entregue à transição física depois de uma cirurgia no joelho esquerdo e segue fazendo trabalhos específicos no gramado. O lateral português, por outro lado, deve ser relacionado para o duelo de amanhã diante do Flamengo na Vila Belmiro. Depois do treino aqui no CCT da Barra Funda, o São Paulo viajou direto para a cidade de Santos. Enzo Dias e Alan Franco, suspensos, não jogam contra o Flamengo. Fora de campo, a diretoria tricolor segue trabalhando. Isso porque o clube anunciou que renovou o patrocínio com uma empresa fabricante de climatizadores até o final do ano que vem. E o Corinthians está preparado para mais um compromisso no Campeonato Brasileiro, desta vez contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Quem traz as informações deste jogo é a repórter Marina Buffon. Boa noite, Marina. Boa noite, Luciana, a você e a todos que nos acompanham aqui no JG. Gostaria de trazer melhores notícias. Acabei de receber aqui a informação de que o goleiro Hugo Souza está fora dessa partida de amanhã. Hugo Souza, que sofreu aí um trauma na coxa esquerda justamente no jogo contra o Grêmio, a última partida aí do Corinthians com vitória na Neoquímica Arena. Então ele não foi relacionado para essa partida, estará de fora. Felipe Longo deve ser o titular do time comandado pelo técnico Dorival Júnior. Jogo que acontece amanhã às 7 da noite lá no Estádio Municipal de Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians justamente vem passando por uma fase defensiva muito forte. São 3 vitórias seguidas, 3 jogos em que não leva nenhum gol. É algo que não acontecia há 8 anos. Desde 2017 o Corinthians não tinha uma sequência positiva dessa forma no Campeonato Brasileiro. Inclusive naquele ano acabou levantando a taça no final da temporada. Mas de fato amanhã então vai precisar seguir com essa marca e buscar essa 4ª vitória seguida. Algo que não acontece na temporada 2020-2025 sem o Hugo Souza no gol. O Hugo, inclusive, que foi ontem convocado para a seleção brasileira. Além dele, também não estará à disposição o lateral esquerdo, o Hugo, também, por conta de uma lombalgia intensa. Ele foi cortado do jogo de amanhã, também não esteve presente nesse treinamento de hoje. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior vai poder contar com o retorno de 3 jogadores de meio campo que foram suspensos, cumpriram suspensão na rodada passada. São os casos do Ranieri, do Breno Bidon e do José Martínez. Essas são as informações, portanto, desse Corinthians que vai enfrentar o Red Bull Bragantino amanhã. Esse Bragantino que vem de 4 derrotas seguidas, caindo muito na tabela e buscando em casa uma vitória para quebrar essa sequência tão negativa, enquanto o Corinthians busca 4º triunfo seguido e seguir buscando esse sonho de uma vaga na Copa Libertadores. Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Marina. A Polícia Civil prendeu hoje uma quadrilha especializada em receptação de celulares roubados em São Paulo, cumprindo 28 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária em endereços da capital, região metropolitana e interior. 3 homens foram detidos. Mais de 100 policiais civis participaram da ação. Os presos e materiais apreendidos foram encaminhados à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais.
A Polícia Civil levou 3 meses para mapear a estrutura hierárquica dos criminosos. E os principais integrantes da quadrilha especializada em receptação de celulares roubados foram identificados. O esquema era composto pelos responsáveis por furtos e roubos, intermediários e revendedores que abasteciam comércio clandestino em diversos pontos da capital paulista e até com revenda no exterior. A quadrilha usava esse bar de fachada que fica aqui na rua Casper Libero, no centro de São Paulo, para receber os celulares roubados. Segundo a investigação, a estimativa é que o grupo criminoso movimentava de 20 a 30 celulares por dia. O objetivo da operação é atingir a parte financeira e logística do grupo para enfraquecer o mercado ilegal dos dispositivos. Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que só na cidade de São Paulo, mais de 500 celulares foram roubados por dia, em média entre janeiro e agosto deste ano. O Senado instalou hoje a CPI do crime organizado. A comissão foi criada para investigar a atuação de facções e milícias em todo o país. Em vitória do governo sobre a oposição, o senador Fabiano Contarato, do PT, será o presidente do colegiado. O petista recebeu 6 votos contra 5 do senador Hamilton Mourão, do Republicanos, escolhido como vice-presidente. Já a relatoria ficará com Alessandro Vieira, do MDB. O nosso objetivo é angariar o maior número possível de ideias propositivas para melhorar o atual sistema de segurança pública, voltado, nesse caso, especificamente para o combate a organizações criminosas. No que couber a esse relator, procuraremos afastar qualquer discussão motivada por questões partidárias ou eleitoreiras. A atuação será voltada exclusivamente para o atendimento do interesse público. Contarato é ex-delegado e já divergiu do PT sobre o tema segurança ao votar pelo fim da saidinha de presos. Hoje, ele disse que seguirá fiel a seus ideais. Agora, com a CPI em funcionamento, temos o dever de conduzi-la com serenidade, firmeza e transparência. Não serei conivente com espetáculos, inverdades ou oportunismo. Da mesma forma, não permitirei que o debate sobre segurança pública seja sequestrado por discursos fáceis e populistas. Parlamentares da oposição criticaram a escolha de Contarato. Agora, vai politizar. A partir do momento que coloca o PT no comando de uma CPI que tem que investigar o próprio governo Lula, a gente perde. No meu modo de entender, eu respeito quem pensa diferente, a gente perde a legitimidade. A CPI terá 11 titulares e 7 suplentes. Entre os integrantes estão os senadores Flávio Bolsonaro, do PL, e Sérgio Moro, do União Brasil. A CPI nasce em meio à repercussão da operação policial que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A comissão deve durar 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. Serão investigados a estrutura, o funcionamento e como se deu a expansão das facções Comando Vermelho e PCC. Hoje, o colegiado já aprovou ouvir os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e da Defesa, José Múcio, e 11 governadores, entre eles o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do Rio, Cláudio Castro, do PL, além de secretários estaduais de Segurança Pública, autoridades da Polícia Federal e da ABIN. E após visitar o Rio, o ministro Alexandre de Moraes discutiu hoje o problema da segurança pública com o presidente do Senado. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes. Luciano, como foi essa visita a Davi Alcolumbre? Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite, Laerte, para todo mundo. Olha, essa visita foi a portas fechadas e terminou ali por volta das 2 horas da tarde. O Alexandre de Moraes foi até a sala do Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso Nacional, e os dois conversaram. Na saída, nenhum dos dois falou com a imprensa. O único que se manifestou foi o Alcolumbre, que acabou confirmando ali para os jornalistas presentes. Ele fez um aceno confirmando que o tema da reunião tinha sido mesmo a segurança
segurança pública, mas nós não temos detalhes de o que foi de fato debatido. Nos bastidores comenta-se que 2 temas podem ter sido esmiuçados aí pelos dois. O primeiro e principal seria a chamada PEC da segurança, que já vem tramitando aí no Congresso, vem sendo tratada, já passou pela CCJ da Câmara, e é aquele projeto que unificaria o sistema das polícias militares, das polícias nos estados, guardas civis, maior troca de informação entre as polícias, criando um sistema mais unificado para combater a criminalidade. E o outro assunto que pode ter sido tratado também, segundo fontes não oficiais, é aquele que equipararia as facções criminosas, como o PCC aqui em São Paulo e o Comando Vermelho no Rio, a grupos terroristas. Como isso mexeria também em processos já em andamento, poderia incluir aí o STF, onde há muitos processos desse tipo, traficantes que estão presos ou cujos processos estão em andamento. Mas o que se sabe é que os dois se reuniram por cerca de algumas horas, terminou por volta das 2 horas da tarde, como eu falei, mas nenhum dos dois se manifestou publicamente até o momento. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano Penteado, pelas informações. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, deve se afastar por 15 dias de seu cargo no governo estadual para reassumir, já nesta quarta-feira, o mandato de deputado federal em Brasília. De volta à Câmara, Derrite deve ser o relator do projeto de lei que equipara facções criminosas a grupos terroristas. Questionado sobre o projeto antimáfia de autoria do governo federal, Derrite disse desconhecer o teor da proposta. No lugar de Derrite, assume a pasta o secretário adjunto, Oswaldo Nico Gonçalves, conhecido como Doutor Nico. Na Bahia, foram presos 38 acusados de ligação com o Comando Vermelho. Um suspeito morreu. A ação mobilizou 400 agentes. Os mandados foram cumpridos em Salvador, na região metropolitana, no interior do estado e também no estado do Ceará. O objetivo é desarticular o núcleo armado e financeiro da organização carioca Comando Vermelho, na Bahia. A ação aconteceu 6 dias após a mega operação no Rio de Janeiro. Um dos presos é Luiz Lázaro Santana Alves, apontado como chefe da facção criminosa em Salvador. A mulher dele, responsável pelo controle financeiro da facção, também foi presa. Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a Justiça também determinou o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas aos investigados. Conforme a polícia, a medida busca interromper o fluxo de recursos ilícitos utilizados para financiar o tráfico e sustentar o domínio territorial da facção. Nos últimos anos, o Comando Vermelho se espalhou por várias cidades da região Nordeste. Durante conversa com jornalistas internacionais, o presidente Lula chamou a mega operação do Rio de Janeiro de matança e desastrosa. A afirmação contrapôs o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que classificou a ação como um sucesso. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Lula defendeu ainda que o governo e legistas da Polícia Federal participem do processo de investigação sobre as mortes. O STF fará uma audiência amanhã para tratar do assunto. O presidente também garantiu que voltará a telefonar para Donald Trump, caso não haja avanços nas negociações comerciais entre os dois países até o encerramento da COP30. E reiterou mais uma vez que está disposto a mediar um possível conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela. Não quero que a gente chegue a uma invasão terrestre. Eu disse ao presidente Trump, e vou repetir para você, de que um problema político a gente não resolve com armas. A gente resolve com diálogo. Nós não queremos conflito na América do Sul. E uma semana após a mega operação policial que deixou 121 mortos, a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro autorizou hoje que a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública faça a transferência de 7 presos em presídios estaduais do Rio de Janeiro para o sistema penitenciário federal.
Ainda não há definição sobre a unidade federal para a qual os presos serão destinados. Por razões de segurança, essas informações são divulgadas apenas após a conclusão das escoltas. O governo do Rio de Janeiro chegou a solicitar 10 novas vagas em penitenciárias federais. E agora vamos com Josias de Souza. Recordista no número de cadáveres, a operação policial em que morreram 121 pessoas no Rio de Janeiro fez uma vítima adicional. Chama-se Bolsonaro. A oposição ainda não levou à vitrine o rosto de um anti-Lula viável, mas enxergou na segurança pública uma bandeira popular sem as toxinas da anistia de um mito que está cada vez mais próximo do xadrez. Nesta terça-feira, cresceu o odor eleitoreiro que exala do debate travado em cima dos cadáveres. A oposição vibrou com a entrevista de Lula a correspondentes estrangeiros na cidade de Belém. Nela, o presidente disse em voz alta o que apenas sussurrava longe dos refletores há uma semana. Foi uma matança, disse ele, coisa desastrosa. A oposição correu às redes sociais. Lula prova de novo que acha que os traficantes são vítimas, postou o tecelão do Centrão, Ciro Nogueira. Saiu do armário, anotou Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara. Adota a perspectiva do ladrão, do assassino, ecoou Rogério Marinho, chefe do PL, no Senado. Nas pegadas dessa polêmica, o Planalto pendurou nas redes sociais de Lula uma postagem anódina, longa e técnica, não faz menção à matança, apenas empilha providências do governo na área da segurança e defende a aprovação no Congresso da PEC da Segurança Pública e do PL antifacção. Há 2 Lulas na praça. Marcos Augusto Rodrigues Cardoso, de 36 anos, vulgo Penélope ou Fiel, foi detido na região do Grajaú, na zona sul da capital paulista. De acordo com a polícia, ele teria atuado na logística da morte de Rui Ferraz Fontes e há suspeita de que ele possa ser o contratante dos assassinos. Marcos tem antecedentes criminais por receptação, porte ilegal de arma e furto. O crime foi no dia 15 de setembro. Os mandantes ainda não foram identificados. A polícia trabalha com 2 linhas principais de investigação. A possibilidade de acerto de contas, já que Rui era jurado de morte por integrantes do PCC, e uma possível relação com um processo de licitação que ele conduzia na Prefeitura de Praia Grande, onde era secretário de administração. Subiu para 47 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol em São Paulo. O último caso foi registrado em Campinas. A vítima foi um homem de 29 anos que ingeriu bebida alcoólica enquanto trabalhava em Mairiporã, na Grande São Paulo. Ele já recebeu alta. Até o momento, o estado contabiliza 9 mortes pela ingestão de metanol. São Paulo lidera o ranking e é seguido por Paraná, com 6, Pernambuco, com 5, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, com uma morte em cada estado. A Polícia Civil de São Paulo investiga se falsificadores de bebidas de São Paulo estavam abastecendo o mercado clandestino nos estados onde há casos confirmados de contaminação por metanol. A população em situação de rua cresceu 8,5% no Brasil em 2025. Mais da metade dessas pessoas vive no Sudeste e a capital paulista lidera o ranking. São 358.553 pessoas vivendo nas ruas do país, segundo o relatório do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais. Os dados são referentes a outubro de 2025 e representam um aumento de 8,5% em relação ao ano passado. 61% dessa população vive no Sudeste, onde há 218 mil pessoas vivendo nas ruas. A cidade de São Paulo lidera o ranking com mais de 99 mil pessoas em situação de rua. Em seguida aparecem o Rio de Janeiro, com mais de 23 mil, e Belo Horizonte, com cerca de 15.300. Mas o estudo chama atenção para o crescimento acelerado da população em situação de rua no norte do país. Em Roraima e no Pará, os números triplicaram de um ano para o outro. O levantamento mostra que 7 em cada 10 moradores de rua se identificam como negros. Os dados foram extraídos do CadÚnico, o cadastro do governo federal voltado para políticas sociais.
O Ministério Público de São Paulo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para que a Corte revise o habeas corpus em favor do prefeito de São Bernardo e decrete novamente o afastamento dele do cargo. Marcelo Lima, do Podemos, foi afastado por 1 ano da cadeira de prefeito de São Bernardo em 14 de agosto, após a realização da chamada Operação Estafeta da Polícia Federal, que desmontou uma quadrilha que desviava recursos de contratos do município em favor de políticos e autoridades da cidade. O afastamento decretado pelo Tribunal de Justiça foi derrubado pelo habeas corpus do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma do STJ, no último dia 10 de outubro. Nele, o ministro entendeu que o afastamento por 1 ano do cargo de prefeito é uma medida que já não se mostra necessária nem proporcional diante do esgotamento das diligências investigativas da PF no caso. Ao recorrer, o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, afirma que a posição hierárquica e o poder político de Marcelo Lima representam risco iminente de que influencie testemunhas, destrua provas, orquestre versões inverídicas e crie álibis falsos. Marcelo Lima contesta as acusações. A CPI do INSS prendeu mais um dirigente de entidade ligada à Previdência por falso testemunho. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz foi preso na madrugada após mais de 8 horas de depoimento. O senador Carlos Viana acusa o presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura de mentir diversas vezes ao longo do depoimento. A CBPA é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal que apura descontos associativos indevidos aplicados sobre benefícios de aposentados e pensionistas. Em relatório, a Controladoria Geral da União apontou que a Confederação movimentou R$221 milhões e 800 mil entre fevereiro de 2023 e março de 2025, valores considerados indevidos. Abraão Lincoln foi o terceiro preso por falso testemunho durante depoimento à CPI. Assim como ele, todos foram liberados após pagamento de fiança. O ministro Dias Toffoli votou por anular as condenações de Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, ligado ao PT. O ministro se junta ao decano da corte. Gilmar Mendes afirmou que a defesa trouxe inúmeros elementos indicativos da existência de uma relação espúria entre o então juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público Federal no estado do Paraná. Duque está preso em regime fechado desde agosto de 2024. Ele foi condenado a mais de 39 anos de prisão em diversos processos da Lava Jato que envolvem propina, lavagem de dinheiro e corrupção durante a passagem dele pela Petrobras. Em acordo com o Ministério Público, o ex-diretor da Petrobras da cota do PT devolveu R$100 milhões que estavam em uma conta na Suíça e confessou ter cometido os crimes dos quais era acusado. O julgamento na segunda turma termina na sexta-feira. Ainda faltam votar os ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Foi inaugurada em Belém a Vila COP. O complexo hospedará líderes mundiais. E a Força Aérea Brasileira anunciou que vai fechar o espaço aéreo da capital do Pará durante a realização da conferência. A Vila COP está localizada no bairro do Marco. O investimento total da obra foi de quase R$200 milhões. O complexo ocupa uma área de 19 mil metros quadrados e é composto por 6 blocos. 5 destinados à hospedagem, com 405 suítes, e um equipado com restaurante, academia e espaços de conveniência. Hoje, a Força Aérea Brasileira anunciou que o espaço aéreo da região, onde será realizada a COP30, ficará fechado entre os dias 6 e 7 de novembro. Segundo a FAB, drones e outras aeronaves ficarão com acesso restrito durante o evento. A ministra do Meio Ambiente defendeu a urgência de uma reforma no sistema global de financiamento climático, uma vez que o planeta está cada vez mais próximo de seu limite, o chamado ponto de não retorno das mudanças climáticas. No entanto, Marina Silva ressaltou ainda que a meta para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius não deve ser rediscutida durante a COP30.
Segundo ela, o acordo foi firmado na cúpula de Dubai e agora é preciso implementar a medida. Contra a derrubada de mais de 100 árvores, um grupo de moradores protestou hoje pela preservação do chamado Bosque dos Salesianos, na zona oeste de São Paulo. A área verde histórica foi vendida para a construção de prédios. Logo cedo, o som das serras e da queda das árvores causou comoção entre os moradores. A execução do serviço tem autorização da prefeitura. O terreno de 100.000 metros quadrados, onde fica o bosque no Alto da Lapa, na zona oeste da capital paulista, pertencia ao Centro Universitário Salesiano de São Paulo, que o vendeu para a incorporadora Tegra em maio, por cerca de 95 milhões de reais. No local será construído um condomínio. A obra possui alvará para ser realizada. Ainda que seja área privada, moradores e ativistas defendem que o bosque faz parte do estoque ambiental da região e que já contou com decretos de proteção que decaíram posteriormente com novas legislações. Eles pedem ajuda por meio de um abaixo-assinado e de uma vaquinha. O Ministério Público chegou a ajuizar a ação pedindo a paralisação das obras e foi atendido com a suspensão do projeto, que depois foi liberado. A gestão municipal reitera que o manejo feito é legal e que preza pelo equilíbrio ambiental. A Tegra afirma que o empreendimento futuro é regular e que haverá compensação com um plantio de mudas em 4 praças da região. O mundo deve ultrapassar 1,5 graus de média no aquecimento, segundo o relatório divulgado hoje pela ONU. As Nações Unidas reconheceram que as promessas para a redução na emissão de carbono avançaram pouco e o planeta vai exceder a meta de aquecimento determinada no Acordo de Paris. A estimativa é que, se as metas forem cumpridas até 2035, a temperatura média subirá 2,3 graus Celsius até o fim deste século. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a missão da humanidade é simples, mas não é fácil: atenuar ao máximo a ultrapassagem das metas e alcançar emissões zero de carbono globais até 2050. O aquecimento global provoca diversas reações em cadeia, como o derretimento das calotas polares e elevação do nível do mar, e intensifica eventos climáticos extremos, como enchentes, secas e furacões. A menos de uma semana do início da COP30 em Belém, no Pará, o Jornal da Gazeta traz uma série de reportagens sobre temas que terão protagonismo nas discussões do maior evento global sobre mudanças climáticas, sediado pela primeira vez no Brasil. Será que as mudanças climáticas afetam todas as pessoas da mesma forma? O princípio da justiça climática garante que não, levando em conta as desigualdades socioeconômicas envolvidas, e busca uma divisão mais justa dos investimentos e responsabilidades entre os países. Na COP29, realizada ano passado em Baku, no Azerbaijão, foi estabelecida uma meta financeira anual de 300 bilhões de dólares até 2035 para ajudar países mais pobres a lidar com os impactos das alterações do clima. O valor, no entanto, foi classificado como insuficiente por muitas nações em desenvolvimento. Um dos desafios maiores, talvez, é resolver a questão climática com justiça social. Os povos que hoje são os guardiões da floresta, quer dizer, os indígenas, as populações tradicionais, estão dentre os grupos mais possivelmente afetados pela mudança climática. Então, ao mesmo tempo em que são pessoas que estão salvaguardando a floresta, protegendo a biodiversidade e, em alguma dimensão, também contribuindo positivamente para a mitigação do clima, são essas mesmas populações que estão extremamente vulneráveis. Então, é importante que a Conferência do Clima entenda que há sim um sentido de urgência, mas que esse sentido de urgência tem que vir acompanhado também de um modelo justo de investimentos e de apoio. A expectativa é de que a gente consiga um compromisso de 1,3 trilhão de dólares saindo da COP30 de Belém por ano para investir nessa adaptação. Ainda pensando em desigualdade, países tropicais como o Brasil são os primeiros a sentir a alta das temperaturas por causa das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, o que pode desencadear sérios problemas de saúde como o estresse térmico. Por exemplo, num dia de calor extremo,
Quem tem um ar-condicionado, quem está trabalhando, como eu e você, né, num local climatizado, a gente tem condição de ter um menor impacto. Se a gente pensar na Arábia Saudita, que é um país que já tem um clima, um calor muito, né, uma temperatura que chega a 47, 46 graus, o trabalho é noturno. A gente tem que preparar esse profissional de saúde para esse novo tempo, que é um mundo mais quente, com eventos extremos mais frequentes. A gente viu ano passado a maior epidemia de dengue, impacta a transmissão, o mosquito, ciclo, né, de reprodução e também de transmissão da doença. As pessoas vão desidratar, principalmente crianças e idosos. Em 13 de novembro, durante a COP30, o conceito será colocado no centro dos debates com a participação de autoridades do alto escalão do judiciário brasileiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, devem lançar uma declaração de juízes sobre justiça climática. A expectativa é de que a carta traga uma série de compromissos com a chamada Pauta Verde. Representantes estrangeiros também devem discutir o tema. O Itamaraty confirmou ao menos 143 delegações estrangeiras na Cúpula do Clima em Belém, com 57 chefes de Estado presentes. O evento começa no dia 10 e antes haverá reunião dos líderes nos dias 6 e 7. A primeira edição da COP, que é anual, foi em 1995 na Alemanha. A única exceção foi em 2020 por causa da pandemia. O evento já foi palco de importantes decisões em combate às mudanças climáticas, como o Protocolo de Quioto em 1997 e o Acordo de Paris em 2015. Está na hora da previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta. Vamos então para o nosso encontro diário com a Fernanda Azevedo. Boa noite. O tempo segue abafado amanhã? Boa noite, Lu, Laerte, todo mundo. Alguns bairros aqui da capital paulista registraram 31 graus hoje, abafado mesmo. E sim, vai continuar assim. Quente e úmido também. Essa fase da primavera, nós estamos começando a ter o que popularmente a gente chama de rios voadores. É um mecanismo de transporte de umidade da Amazônia para o centro-oeste e também para o sudeste. E isso se intensifica toda vez que uma frente fria passa, puxando essa umidade quente para a nossa região. Amanhã, no nosso mapa de chuvas, isso está bem marcado, com essas áreas em azul mais escuro no mapa. Então, chuvas mais intensas a partir de Amazonas, Rondônia e Acre, passando pelo Mato Grosso do Sul, Goiás, até o sul de Minas Gerais, todo o estado de São Paulo e também o Paraná. No detalhe agora, o nosso estado de São Paulo, as instabilidades vão seguir presentes, o sol aparece, fica abafado. As pancadas de chuva podem ocorrer em vários momentos do dia, com risco de chuva forte lá para o oeste paulista. Aqui na capital, o dia começa com um nevoeiro, temperaturas seguem altas, variam amanhã entre 18 e 30 graus. A passagem justamente de uma frente fria pode provocar temporais à tarde. Aí na quinta-feira muda um pouco, os ventos úmidos passam a soprar do mar e aí muita nebulosidade acontece por aqui. E com isso as temperaturas já não sobem tanto, máxima de 22 graus. Na sexta volta a esquentar com máxima de 27. E a partir de sexta a gente tem um fenômeno que está chamando a atenção dos meteorologistas. É uma baixa pressão especial que vai se formar no litoral do Rio Grande do Sul, bem perto do continente. É um ciclone extratropical, então há previsão para muita ventania e temporais em toda a região sul, mas também subindo para áreas do Mato Grosso e de São Paulo, inclusive no fim de semana. E claro, a gente vai atualizar tudo por aqui. Amanhã tem mais notícias do tempo. Boa noite e até. Em visita de 3 dias ao Rio de Janeiro, o príncipe William conheceu hoje a charmosa ilha de Paquetá. O herdeiro da coroa britânica chegou à região pela manhã em uma lancha da Marinha do Brasil. O esquema de segurança contou até com um esquadrão antibombas. Muito simpático, William parou para cumprimentar a população local e tirar selfies. Ele conheceu áreas de manguezal e projetos ambientais ao lado de integrantes do ICMBio. Amanhã, ele deve seguir para Belém, no Pará, onde fará um discurso em nome do governo britânico e de seu pai, o rei Charles III.
A fala ocorrerá durante a reunião de chefes de Estado da COP30, que ocorre na quinta e sexta-feira. Vamos ver agora outros destaques internacionais. Nas Filipinas, pelo menos 40 pessoas morreram com a passagem de um tufão. Os ventos, que atingiram 180 km por hora, provocaram tempestades, inundações e destruição na região central do país. 400 mil pessoas tiveram de ser retiradas de suas casas. As ruas ficaram cobertas por água e lama, o que dificultou a chegada do resgate, muitas vezes feito pelo ar. Agora, o tufão segue com menor intensidade para o Vietnã. Em Portugal, a Marinha interceptou um submarino carregado com quase 2 toneladas de cocaína no Oceano Atlântico. 4 tripulantes foram presos. A carga, avaliada em centenas de milhões de euros, pertencia a uma organização criminosa internacional. Nova-iorquinos vão às urnas hoje para escolher o prefeito da maior cidade dos Estados Unidos. Os locais de votação devem fechar às 9 da noite no horário local ou 11 da noite em Brasília. Na votação antecipada, que terminou no domingo, mais de 735 mil pessoas apresentaram seus votos, um recorde. O socialista Zoran Mandani, favorito na disputa, acusou Trump de intimidação após o presidente ameaçar cortar fundos a Nova York caso ele vença o pleito. O Hamas anunciou ter encontrado o corpo de mais um refém na faixa de Gaza. A identidade não foi revelada, mas o grupo terrorista afirmou que já realiza os trâmites com a Cruz Vermelha para a entrega a Israel. Ontem, os restos mortais de mais 3 pessoas foram identificados. Até agora, 20 dos 28 reféns mortos que permaneciam em Gaza e que deveriam ser devolvidos no início da trégua, em outubro, foram entregues. O Hamas alega dificuldades para localizar os corpos em meio aos escombros. Morreu nos Estados Unidos aos 84 anos o ex-vice-presidente Dick Cheney, considerado um dos mais importantes da história recente do país. Ele faleceu em decorrência de problemas pulmonares e cardíacos. Cheney comandou o Pentágono e supervisionou a Guerra do Golfo, travada contra Saddam Hussein. Quando vice de George Walker Bush, enfrentou o 11 de setembro e a guerra contra o terror, com a invasão do Afeganistão. Bush, que o apelidou de Darth Vader, lamentou a morte e disse que ele foi o vice que precisava. Daqui a pouco, Denise Campos de Toledo conversa com Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, sobre o que esperar da COP30. E ainda, pela primeira vez, IBGE divulga os sobrenomes mais populares no Brasil. Nós voltamos já já. Você gosta de gol? Você gosta de futebol? Então o seu lugar está garantido no Gazeta Esportiva. Aqui tem emoção, aqui tem informação, aqui tem opinião. E tem as últimas do seu time ao vivo, com os comentários de quem é craque de bola e de bastidores. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Melhor hora do dia pra mim. Oferecimento GazetaEsportiva.com, muito além dos 90 minutos. Oddscanner, o melhor lugar para você comparar suas odds. Acesse agora. Silhuetas de crianças com nome e idade. Tiraram a minha infância. Roberta, 27, Rafael, fiquei 43. agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir. Estão em ambientes domésticos. Foram anos de abuso. Mariana, 37. Anos que ninguém vai me devolver. Fundo roxo com A letras violência brancas. sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Diz que sim, denuncie e ajude a construir um lar seguro. 25 anos da Ministério Lei do dos 18 Direitos de Maio. Humanos e da Cidadania. Governo Federal. Construa seu futuro com quem faz história. As inscrições para o vestibular Casper 2026 estão abertas. O lugar certo para a sua graduação em audiovisual, jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas.
Inscreva-se já em casperlibero.edu.br. É tempo de chuva. Fique alerta. No Brasil, caem aproximadamente 80 milhões de raios por ano. Por isso, em caso de tempestades com raios, desligue os aparelhos eletrônicos da tomada. Saia imediatamente da piscina ou do mar. Se estiver dentro do carro, evite qualquer contato com as partes metálicas do veículo. E não se abrigue embaixo de árvores ou guarda-sóis. Esta propaganda não tem dois lados nem duas torcidas. Ela mostra o que é de todos nós: o verde, o amarelo, o azul e o branco. O Brasil vai seguir defendendo a sua bandeira e a sua democracia. É a bandeira de quem vai continuar negociando com o mundo, protegendo o país que tem a menor taxa de desemprego da história. Essa bandeira tem dono, ela é do povo brasileiro. Fofoca com esoterismo? Temos com o astrólogo Tiago Cordeiro no Mulheres desta Quarta. Sabe a harmonização facial que muitas famosas estão fazendo? Vamos descobrir os mitos e as verdades. E o Silvinho Rezende vem tirar suas dúvidas sobre cabelos. Na cozinha tem receita 2 em 1, brownie com cookies. E você vai se divertir com a cantora que virou um meme com a música do garçom. Vem pro Mulheres desta Quarta, 14h. A Justiça Federal aceitou um pedido da controladora da JBS e determinou a redução da multa do acordo de leniência da empresa, que era de 10 bilhões de reais. Agora, o grupo quer que a multa fique em pouco mais de 1,280 bilhões de reais. Mas um novo cálculo ainda será feito. O acordo de leniência foi firmado junto com as delações premiadas dos donos da empresa, os irmãos Joesley e Wesley Batista. A decisão de primeira instância concorda com o argumento da companhia de que houve coação no pacto fechado em 2017 com o Ministério Público Federal. O pagamento da multa já tinha sido suspenso no fim de 2023 por uma decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O novo cálculo deverá ser feito incluindo os valores pagos pela JIF em outro acordo, feito com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e deverá considerar apenas as receitas da empresa no Brasil. Mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com valorização de 0,77%, cotado a R$ 5,39 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão estável aos 150.544 pontos. Ainda assim, a leve valorização foi suficiente para renovar pela 7ª vez consecutiva sua máxima histórica. E agora vamos à análise econômica de Denise Campos de Toledo. Na véspera da decisão do Copom, o ministro Fernando Haddad, em evento, criticou os juros elevados. Afirmou que não tem como manter 10% de juro real, já que a inflação é de 4,5%. Acrescentou que tem alergia à inflação, mas a dose do remédio pode virar veneno. O problema é que vários fatores pesam na decisão sobre os juros, a começar pela inflação. Os 4,5% são o teto da meta. O objetivo do BC é garantir as projeções no centro da meta, que é 3%. Nesse processo, estímulos do governo à atividade e ao consumo, mesmo com apelo social, atrapalham. E a inflação mais alta vai na contramão da intenção de melhorar a condição de vida da população, sendo que essas despesas ainda trazem mais incertezas quanto às contas públicas, outro fator que tem influência nos juros. Haddad mostra confiança quanto ao cumprimento da meta fiscal, ainda que na margem de tolerância de um déficit de até 0,25% do PIB, o que não está tão garantido assim não. Basta ver o esforço para aprovar medidas que viabilizem redução de algumas despesas e o aumento de receita.
Tem mais. Desde o início do atual mandato, cerca de 150 bilhões de reais em gastos foram excluídos da meta, desde o auxílio ao Rio Grande do Sul aos precatórios e até agora a destinação de 5 bilhões de reais para investimentos em defesa nos próximos 6 anos, medida aprovada nesta segunda pela Câmara. Claro que juros de 15% afetam o crescimento, pesam no crédito, nos investimentos produtivos e até no fiscal. A dívida pública chegou a 78,4% do PIB, com perspectivas de piora, em boa parte por conta das taxas elevadas. Só que as incertezas fiscais também pressionam os juros de mercado, o que o governo acaba tendo de pagar mais na captação de recursos através da emissão de títulos. Agora, como a inflação vem cedendo, as projeções melhoraram e a atividade está perdendo ritmo, pode ser que o comunicado de amanhã do Copom venha mais ameno, reforçando a aposta do mercado de algum corte da Selic no começo de 2026. Luciana. O IBGE divulgou hoje, pela primeira vez, a lista de sobrenomes mais comuns do Brasil. O Silvas tem 34 milhões de integrantes no Brasil e é de longe o sobrenome mais comum, representando 17% da população. Seguido pelo Santos, com 21 milhões e 300 mil registros, e os Oliveiras, com 11 milhões e 700 mil. Souza com Z, Pereira, Ferreira, Lima, Alves, Rodrigues e Costa completam o top 10 dos sobrenomes mais comuns. Entre os nomes próprios não há novidades. São 12 milhões de Marias. 6% das brasileiras têm ao menos esse como primeiro nome. Entre os homens, são 5 milhões de Josés, que representam 2,54% da população. Ana, João, Antônio, Francisco, Pedro, Carlos, Lucas e Luiz completam a lista dos 10 nomes próprios mais registrados. Os dados fazem parte do banco de nomes do IBGE, com informações de 90 milhões e 700 mil domicílios registrados. E tem muitas curiosidades. O Brasil tem 4 mil nomes usados por, no máximo, 20 pessoas. Entre os menos comuns, Abal, Guvânia, Joesa, Nagali, Tertolino. Gael e Helena, muito comuns entre quem tem de 1 a 8 anos de idade, são nomes da moda entre os pais mais jovens. Nomes que já tiveram seu auge, como Enzo e Valentina, começam a apresentar queda. E agora a Denise conversa com Carlos Bocuí, presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. E vamos falar da COP30, que começa na próxima semana. Carlos Bocuí, boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem? Bom, Bocuí, houve muita expectativa aqui no Brasil em relação à quantidade de países que iriam participar e o Brasil passou raspando, né? Havia necessidade de cerca de 132 países ou territórios e o Brasil conseguiu essa confirmação. Você acha que a partir disso se pode esperar decisões mais relevantes da COP30? Olha, o que a gente tem, na verdade, é uma perspectiva ainda baixa de participação, porque, na verdade, são 198 signatários do Acordo de Paris e se esperava a totalidade de representação. Afinal de contas, você sabe que todos serão afetados de alguma forma por essas decisões, né, que são decisões aí para se defender de um futuro bastante inseguro. Então, ainda o número de participantes preocupa, do ponto de vista de articulação global para fazer o enfrentamento do aquecimento global. E tem um problema que os Estados Unidos não vão mandar ninguém do alto escalão, inclusive Trump renega qualquer medida relacionada ao combate ao aquecimento global, ele nega inclusive as informações de que haja aquecimento mesmo, há cortes inclusive internamente lá nos Estados Unidos. Xi Jinping também não virá, assim como Macron. Isso diminui o alcance? Como é que fica a questão inclusive da definição de recursos para ajudar os países mais pobres? Então, essa ausência dos grandes players internacionais, ela leva a um esvaziamento, não há dúvida disso, né? Além disso, nós temos um outro problema, que é, por exemplo, o que está ocorrendo na geopolítica global com as sinalizações pouco pacifistas, né, de Trump, com a retomada de testes nucleares. Isso faz com que as grandes potências elas se voltem para os seus objetivos geopolíticos e não tenham o despojamento que é necessário
para tratar de assuntos de interesse global, como as mudanças climáticas, né? Então, além da não presença dessas lideranças, nós temos também esse cenário que acaba sendo bastante negativo na medida que você tem um baixo foco nos grandes problemas ambientais que são decorrentes das mudanças climáticas. E quanto à posição do Brasil, que apresenta números melhores em relação ao desmatamento, tanto da Amazônia como do Cerrado, apesar dos incêndios, dos eventos climáticos, mas ao mesmo tempo pode avançar com a exploração de petróleo e gás na foz do Amazonas? Então, a posição do Brasil, ela não é uma posição que a gente chamaria de ideal do ponto de vista de postura, tá? Que não representasse contradições, né? Na medida que o país diz que pretende explorar 10 bilhões de barris na jazida que fica na região da Foz do Amazonas, e ao mesmo tempo ele coloca que há uma redução no desmatamento, de um lado você tem uma sinalização positiva, mas de outro você tem uma sinalização negativa para um futuro que a gente sabe que não pode ter proximidade com o petróleo, né? Então, essa indefinição do perfil brasileiro, que deveria ser mais ligado a um perfil de sustentabilidade, menos ligado à produção de combustíveis fósseis, é um problema que ainda preocupa e demonstra uma certa indecisão na postura política nacional. Agora, o Brasil está colocando algumas questões como fundamentais. A ministra Marina Silva hoje falou do avanço da agenda já proposta, né, que o mundo está devendo o cumprimento. Nós estamos chegando com alguns indicadores num ponto aí de não retorno, né, no aquecimento global, inclusive, e se fala muito não só da implementação de medidas, mas também de alguns programas específicos. A Haddad defendeu, por exemplo, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. São boas estratégias? Podem produzir algum efeito? Eu acho que nós temos múltiplas estratégias. O Brasil, marcado por uma estratégia de proteção de florestas, porque, afinal de contas, esse é o seu DNA, né? O chamamento brasileiro para a proteção das florestas globais, sendo a Amazônia o maior foco desse projeto devido à sua dimensão. Então, isso é altamente positivo, né? Por outro lado, nós temos aí a dificuldade de trazer para a mesa de discussão todos os países que fazem diferença no lançamento de gases de efeito estufa por conta de combustíveis fósseis, né? E nós temos outras questões pouco solucionadas, como, por exemplo, o lançamento de metano na região do Ártico, que é pouco debatido, necessita de um aprofundamento nesse sentido também, decorrente da liberação do permafrost, né? Que seria aí uma bomba de lançamento de metano na atmosfera. Isso também não é colocado com a devida atenção. Então, nós temos múltiplas agendas, múltiplos assuntos, e é importante que todos esses temas sejam tratados com profundidade e com compromisso, tá? No sentido que os países assumam a sua postura com relação à contenção do aquecimento global. Porque o próprio PNUMA já admite que a gente não vai manter 1,5 graus nessa conversa, né? Você fala muito da questão do crédito de carbono. Isso é capaz de compensar as ações que comprometem o meio ambiente, que colaboram para o aquecimento global? Porque você fala muito em mitigar. Então, seria uma espécie de compensação, não é? Não, mas essa compensação, Denise, ela tem que ter uma métrica real, né? Quando você fala hoje do preço da tonelada de carbono, na verdade, ela não é real. De acordo com o impacto que o carbono gera no planeta, o valor da tonelada de carbono deveria ser por volta de 1.000 euros ou 1.200 dólares a tonelada. Então, nós estamos trabalhando com uma métrica 10 vezes menor do que ela representa em termos de impacto. Isso é muito preocupante, porque senão a gente passa a fazer uma espécie de simulação que nós estamos fazendo o necessário, quando na verdade nós não estamos investindo o suficiente para conter os impactos do aquecimento global. Na verdade, apenas para mostrar algum serviço em relação a isso, que há algum comprometimento. Carlos Bocuí, agradeço muito a sua participação. Uma boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Com vocês.
O JG fica por aqui, nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Jornal da Gazeta. Oferecimento. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Para reconhecer a profissão que é a base de todas as outras, o governo do Brasil criou o programa Mais Professores. Um conjunto de ações que valorizam quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil, um reconhecimento à dedicação de quem trabalha todos os dias pela educação. Uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades para se desenvolver profissionalmente. E apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Vem aí, 22º Troféu Mesa Redonda, a grande premiação dos melhores do futebol. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento. Oddscanner. O melhor lugar para você comparar suas odds. Acesse agora. Para reconhecer a profissão que é a base de todas as outras, o governo do Brasil criou o programa Mais Professores. Um conjunto de ações que valorizam quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil, um reconhecimento à dedicação de quem trabalha todos os dias pela educação. Uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades para se desenvolver profissionalmente. E apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Ministério da Educação, Governo do Brasil.